Estudo Bíblico 1 Reis 7. Verso 1. Salomão levou 13 anos para concluir a edificação dos seus palácios. Foi aproximadamente o dobro do período envolvido na construção do templo. Salomão contratou para a construção do templo, capítulo 5, versos 13 a 16, 180.000 homens. É claro que essa leva de obreiros não trabalhou durante 20 anos. 7 foram suficientes, como se vê em capítulo 9, verso 10. Palácios. A maneira mais acertada de entender se o texto seria casa, no singular, compreendendo-se então que as várias casas mencionadas nos versículos 2, 6, 7 e 8 nada mais eram senão o conjunto de aposentos que forma o palácio todo. Verso 2. A casa do bosque do Líbano. Seria a grandiosa sala especial para festas cívicas, recebendo o nome de Bosque do Líbano por ser totalmente revestida com madeira de cedro vindo dali. Verso 6. Salão das colunas. É difícil determinar com exatidão que uso tinha esse salão. Seria a sala de espera, um tipo de sala de estar pública, perto da sala do trono. Aparentemente, esse salão unia com um corredor o palácio e a sala do julgamento. Verso 7. Sala do trono. No Antigo Oriente, o que mais se esperava do rei era que fizesse justiça aos seus súditos, daí a importância desta sala. O rei presidiu os julgamentos legais. Verso 8. Sua casa. Os aposentos reais, a moradia da família real, que não era uma casa separada, mas sim ficava atrás da sala do trono. Para a filha de Faraó, um apartamento particular para aquela que, aliás, é o penhor da aliança com o Egito. Foi a única vez na história de Israel que o Faraó pôde considerar ao rei local como um monarca em pé de igualdade com ele. Mais tarde, Salomão desenvolveu um harém tipo oriental, tentando imitar em tudo os grandes potentados da vizinhança. 1 Reis 11, verso 3. Verso 9. Átrio maior. 3 lados desse átrio davam para as partes do palácio e o 4º lado para o templo. Verso 13. Hirão. Esse não é o rei de Tiro já mencionado em 1 Reis 5:1, mas um perito, artífice e construtor. Talvez tenha sido um nome comum entre os sidônios. Os israelitas raras vezes tiveram técnicos e artistas. O seu nome é citado em 2 Crônicas 2, verso 13, como Hirão-Abi. Verso 15. 2 colunas. Não exerciam a função de sustentáculo, eram ornamentais e simbólicas, como se verá pelos seus nomes mencionados no verso 21. Verso 21. Ainda não se pode explicar satisfatoriamente o significado dessas 2 colunas postas na entrada do templo. Alguns consideram que representavam 2 enormes candelabros como símbolos da luz eterna do Senhor. Acredita-se que os nomes das colunas sejam as palavras iniciais de 2 frases que se referem ao rei. Jaquim seria o começo da frase Yahvé estabelecerá o trono de Davi para sempre. E Boaz começaria a frase Na força, Deus, de Yahvé se alegrará o rei. Verso 23. O mar de fundição. Lemos em 2 Crônicas 4, 6 que o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. A sua altura era de 5 côvados, ou seja, mais de 2 metros. E compreende-se que os sacerdotes não se lavavam dentro do mar, o qual era apenas um depósito de água para os serviços de lavagens, de onde se tirava a água necessária, de onde vem o sentido da expressão acima. Se lavassem por meio dele, o que está de acordo com o texto hebraico. Versos 23 a 50.
Vale a pena estudar os utensílios do tabernáculo descritos em Êxodo 37, versos 1 a 38, verso 8. Em muitos pormenores, revela-se na descrição do templo uma semelhança às obras do tabernáculo, não obstante algumas diferenças. Há uma simples bacia de bronze no tabernáculo, Êxodo 38, 8, enquanto Salomão instalava no templo o grande mar de fundição e 10 bacias menores transportáveis. No lugar de um único candelabro, com as 7 hastes, inclusive a haste central, que se encontrava no tabernáculo, Êxodo 37, versos 17 a 22, Salomão mandou confeccionar 10 castiçais. 49. O altar de ouro mencionado no verso 48 deve ser o equivalente ao altar de incenso do tabernáculo, descrito em Êxodo 7, versos 25 a 28. Já que essa descrição dos móveis e utensílios do templo não menciona nenhum altar de bronze para os sacrifícios, é de se concluir que, então, ainda havia o altar de bronze do tabernáculo do tempo de Moisés, e que teria sido usado até a confecção do altar maior, mencionado em 2 Crônicas 4, verso 1. Verso 26. Batos. O bato é uma medida de 22 litros. 2 Crônicas 4, 5, menciona que o mar comportava 3.000 batos. Talvez isso queira dizer que sua capacidade líquida seria de 3.000 e seu conteúdo normal de 2.000 batos de água. Um cientista tomou por modelo uma bacia funda da Índia montada em 4 elefantes de madeira e calculou que seria mesmo possível colocar 66.000 litros de água numa bacia de tal tipo, com uma circunferência de 13,8 metros e que 4 dedos de bronze aguentariam esse conteúdo. Verificou também a possibilidade de afundir em terra barrenta. 46. Verso 27. Suportes. Eram vagões para carregar as pias mencionadas no verso 38 e recebiam sua água do mar de fundição. Os 10 suportes de bronze eram uma espécie de mesas com rodas, em cima das quais se transportavam as pias ou lavatórios para limpar os instrumentos dos sacrifícios. 2 Crônicas 4, verso 6. Verso 36. Gravou. Note-se que, embora o segundo mandamento, Êxodo 20, versos 4 a 6, proibisse fazer imagens para serem adoradas, não havia razão para considerar-se ilícitos os adornos no templo. Judeus que viveram séculos mais tarde decidiram relacionar esse mandamento com todo e qualquer tipo de arte ou manufatura. Verso 51. Todas as dádivas recebidas que foram diretamente empregadas na confecção de objetos para o templo eram guardadas na tesouraria para as despesas de futuros concertos e também para se formar um tipo de fundo nacional para os tempos de emergência.